paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 8 de abril, estamos aqui todos os dias bem na madrugada, meia-noite e 15, eu já deixo programado esse vídeo para que você possa acompanhar a leitura da Bíblia todos os dias, graças a Deus. E nós vamos mais uma vez, pelo segundo ano seguido, ler a palavra do Senhor, toda ela ao longo do ano. E se Deus me der mais 30, 40 anos de vida, eu espero e peço ao Senhor que me permita ler a Bíblia aqui com vocês todos os dias, ela toda, o ano todo. E isso será poderoso, será maravilhoso. E eu ficarei muito honrado e muito feliz se Deus me der esta alegria e esta bênção e esta honra, e vai ser maravilhoso. O texto de hoje é a continuidade, que nós vamos dar aí esses acontecimentos da vida de Davi. Ali a revolta de Absalão tenta tomar o trono, e aí tem uma guerra, Absalão acaba sendo morto pelos os generais de Davi, o rei lamenta e depois o rei volta ao trono. E agora nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 20, porque outras coisas vão acontecer. As rebeliões eram constantes naquela época. E agora eu peço ao Deus Todo-Poderoso que neste momento Ele te toque, Ele te alcance e Ele abençoe a sua vida neste momento, através da leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos juntos? Então, 2 Samuel capítulo 20 diz assim: Estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicli, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: Abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa! Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceu como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bicli, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o, antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei, e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe. E o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos pararam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por
todas as tribos de Israel. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ela. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Se somos pacíficos e fiéis em Israel, somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir a cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicre, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem, para mim deixaria a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para vocês por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era o encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Eliúde, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Capítulo 21. Davi vinga os gibeonitas. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel. Eles eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo de Israel? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Saul. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone, Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha
e ficou ali o período todo da colheita. Não deixou que as aves de rapina descessem e despedaçassem os corpos deles durante o dia, e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, quando os filisteus mataram a Saul e Jonatas no monte Gilboa. O povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus os havia pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Batalhas contra os gigantes filisteus. Mais uma vez houve guerra entre as tribos, entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso houve outra grande batalha entre filisteus contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Usate matou Safi, um dos descendentes de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de um tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Enquanto isso, versículo 22. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Capítulo 22. Cântico de louvor de Davi. Diz assim: Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Lembra que Davi, ele era um músico, e ele também era um poeta, ele escrevia os salmos e tudo mais. E aqui ele está escrevendo mais um cântico, olha só. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa de sua ira,
de suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento, envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasas vivas. O céu trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas, livrou-me de meus inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência, me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça e Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros te mostras integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada, o Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri, até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob os meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livrastes de meus acusadores e me preservastes como governante de nações. Governante de nações, povos que eu não conhecia, agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim, rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Todos eles perderam a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder,
e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras, por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Tu concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Gente querida, esta é a palavra de Deus para hoje. Eu peço ao Espírito Santo que tenha trazido ao seu coração algum ensinamento desse texto que nós acabamos de ler. Amanhã nós vamos continuar e nós vamos ver as palavras finais de Davi e nós vamos finalizar o livro de Samuel. E aí nós vamos entrar nas narrativas de 1º e 2º reis. Aí nós já vamos ver também um pouquinho sobre os reis de Israel. Vai ser muito interessante essa leitura e eu quero você junto comigo, tá bom? Deixe seu like, seu joinha e também se inscreva aqui no canal se não é inscrito e compartilhe com alguém essa leitura, tá bom? Fique com Deus e até amanhã.